3 chaves que vão revolucionar a sua autoestima. Para ajudar vocês a ter um ano diferente. E para entender melhor esse conceito da autoestima. Porque não é somente a aparência externa, não é somente a forma como a gente cuida do nosso corpo ou da nossa mente, seja na terapia, ou seja aqui numa live, seja fazendo uma reflexão sobre alguma coisa. É uma série de comportamentos e de maneiras de pensar, de desconstrução de crenças que a gente precisa rever. E a gente precisa caminhar para essa revolução. O que eu vejo é que muitas pessoas elas estão estacionadas a nível de autoestima, com sintomas de autoestima muito marcantes, inclusive, e com questões de oscilação de humor, de mudanças de estado de humor, de não conseguir resolver seus problemas. Enfim, está faltando muita coisa, muita mudança, e a gente precisa ter esse olhar para essas mudanças que a gente precisa fazer. E se você quer ter uma autoestima saudável, você vai precisar se mover e você vai precisar mudar algumas coisas. Então eu separei 3 chaves aqui que eu acho que são importantíssimas para que você tenha pelo menos um start, tá, gente? Um início de um processo para melhorar a tua autoestima. E é de fato uma revolução, porque quando a gente fala de revolução, a gente está falando sobre quebra de crenças, sobre situações que a gente se viciou em fazer até aqui, né? De repente você está aí com escolhas erradas, você já tem um histórico de escolhas erradas, de vícios, de maus hábitos, enfim, de várias coisas, formas de se tratar, formas de se desrespeitar, seu poder de escolha, a forma de gerenciar a sua vida, enfim, tudo vai refletir na sua autoestima. Então, como que a gente pode revolucionar isso? E é o que eu quero falar aqui com vocês, tá? Então, a primeira chave que eu separei aqui para falar com vocês, para revolucionar a autoestima de vocês, eu acho que a primeira chave é mudança de hábitos e a construção de uma nova rotina. Mas, Patrícia, o que isso tem a ver com autoestima? Hábitos e rotina. Tudo a ver. Você vai ter que realmente repensar. Então, assim, que hábitos? Quais são os hábitos? Como é que está a sua rotina? Né? Seus hábitos, a sua rotina, a forma como você tem vivido a sua vida. Será que eles estão alinhados com quem você quer ser? Será que vocês estão alinhados? Será que os hábitos que vocês possuem, diários, tá, gente? O que você fez hoje, o que você fez ontem, o que você vai fazer amanhã, tudo que gira em torno do seu cotidiano, não só os hábitos, mas a sua rotina, será que isso está caminhando para uma autoestima, para um trabalho, para você cuidar de você, para você preservar a sua saúde mental? Será que está alinhado com isso? Ou está completamente aí desalinhado? Porque é o cenário que eu vejo o tempo inteiro. A gente quer soluções rápidas, a gente quer direto ao ponto, mas tem coisas que também contribuem para a nossa baixa autoestima. E quando a gente fala de mudança de hábitos, a gente está falando de pessoas que vivem uma vida desregrada. A gente está falando de pessoas que vivem uma vida desorganizada, que não presta atenção em nada, que não esquenta a cabeça para nada. Ele não está nem aí para nada. E aí vai fazendo as coisas, empurrando tudo com a barriga. E aí não tem organização, não tem critério, não tem prioridade. Vai fazendo aleatório, sem pensar, sem refletir. Óbvio que você vai colher os frutos disso. Vai ser um efeito dominó. Você vai derrubar uma pedrinha, isso vai afetar a sua saúde física, a sua saúde mental e vai atrapalhar a sua vida, toda a sua rotina. Então, quando eu falo, principalmente na terapia, quando eu ensino os meus pacientes uma mudança de perspectiva sobre a vida, eu ensino a eles essa questão da mudança de hábitos, e eu vou citar alguns aqui, e sobre repensar sobre a sua rotina. Então, eu não sei como é que foi seu dia hoje, todo mundo trabalha, tá? Todo mundo tem coisa para fazer, todo mundo tem agenda cheia, todo mundo tem milhões de coisas para fazer. É a vida nossa, é a nossa vida do dia a dia. Mas a gente precisa incluir na nossa vida bons hábitos e a gente precisa estabelecer uma rotina que seja saudável para a gente, para que a gente consiga revolucionar a nossa autoestima. Então, não sei como está a tua vida. Se até hoje, ou se o ano já virou, e tá aí tudo desregrado, tá tudo bagunçado, tá tudo desorganizado, tá tudo de qualquer jeito, e você acha que você vai ter sucesso na vida assim, desculpa te falar, você não vai ter. Você vai continuar errando, caindo nos mesmos buracos, errando no mesmo lugar, fazendo escolhas ruins para você, porque você não pensa, porque você não muda, você não quer mudar, você é resistente a mudanças. E, gente, quem quer ter autoestima saudável,
Tem que estar aberto à mudança. Você vai ter que mudar, tá? Então, assim, esses maus hábitos e essa questão da rotina muito ruim, né, de qualquer jeito desorganizado, isso acaba reforçando, você acaba reforçando negativamente um comportamento ruim em você. Ou seja, os resultados que você vai ter, que você quer ter, você não vai ter. Você vai errar no mesmo lugar. Por quê? Porque você precisa dar atenção à sua rotina diária. Sono de qualidade. Tem gente que tem transtorno de ansiedade, tem gente que está aí no processo aí para trabalhar várias questões e que acaba não dormindo bem. Tem pessoas que têm problemas físicos, respiratórios, que acaba dificultando. Mas tem também aquelas pessoas que não sabem conduzir a vida, que não sabem resolver seus problemas, que não sabem desligar um pouquinho o botãozinho aqui para viver o aqui e agora, sofrem demais com antecipação e acabam levando para a cama toda a bagagem e todos os problemas sem gerenciamento, sem olhar, porque ela não cuida dela, não cuida da saúde, ela não cuida de nada, e aí vai refletir, óbvio, na sua qualidade do sono. Então, quem dorme mal vai ter um dia horrível no outro dia, no dia seguinte. Você vai ter alteração de humor, você muito provavelmente vai ter dificuldade com atenção e memória, você vai ficar mais agitado, você vai ficar mais lento. Gente, se eu não durmo a quantidade de sono que eu preciso, que cada um tem o seu próprio critério, tá? Tem gente que dorme 5 horas e acorda, vamos viver a vida e tá super bem. Eu, particularmente, não consigo, mas tem gente que consegue. Então, você tem que ver, aí entra o autoconhecimento, né? Você tem que ver o que funciona pra você, mas como é que tá seu sono? Ah, Patrícia, eu durmo 1h da manhã e acordo 6 para trabalhar. Você fica bem com isso? Por que você dorme tão tarde? Será que você fica no telefone? E aí entra toda aquela questão que a gente tá careca de saber e que a gente acaba não fazendo, que é tirar um pouco a televisão, o celular, no mínimo 2 horas antes de dormir, e essa coisa toda, e principalmente para quem tem essas questões de ansiedade, eu ensino, e muitos psicólogos ensinam a higiene do sono, que aí entra os hábitos de você se preparar para dormir. Isso eu estou falando de rotina e estou falando de hábito. Então, se você tem maus hábitos de comer muito antes de dormir, e aí já vai e deita, e aí você, né, até digerir aquilo, e aí você não consegue dormir, ou você vai discutir à noite, ter problemas à noite, enfim, como anda a sua qualidade do sono? Tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade do sono. Claro que se você tem sintomas mais marcantes, você precisa passar por uma avaliação com psicólogo, com psiquiatra para te orientar, tá? Eu estou falando aqui de uma maneira geral, para que a gente reflita sobre que hábitos a gente tem tido e como que isso atrapalha a nossa autoestima. Aí a produtividade que você deveria ter no outro dia, você não vai ter. Por quê? Porque você não dormiu bem. E aí você não vai alcançar aquele nível de produtividade que você gostaria de ter. E aí se você já tem questões com você, você vai começar a se cobrar e achar que você não é capaz, e aí entra todo aquele ciclo de baixa autoestima. Mas tudo começou aonde? Porque eu tenho tido hábitos ruins, que eu não estou dormindo bem, minha vida, eu não consigo gerenciar, todas as pastinhas abertas na minha cabeça, eu não consigo ser seletivo, eu não consigo pensar, ser seletivo na resolução dos meus problemas, gerenciar minha vida. Isso é hábito. Outro exemplo aqui é a alimentação saudável. Isso tem a ver com a autoestima também, porque tem a ver com o corpo, a autoimagem, a forma como você julga o seu corpo. E aí você começa a ver que, então eu ir no nutricionista, ou prestar atenção na forma como eu me alimento. Eu não sabia, Patrícia, que isso tinha relação com a autoestima. Tem. Porque se você está acima do peso e você olha no espelho ou coloca suas roupas que não cabem, você começa a ter um desconforto. Tem pessoas que levam de boa esse desconforto, que olham e falam assim, nossa, preciso mudar os meus hábitos. 2023 é o ano da mudança. Perder peso, vamos cuidar da saúde. Mas tem gente que já leva para um lado assim, eu tô feia, ninguém vai gostar de mim, eu não tô feliz com o meu corpo. Aí começa a se cobrar, se torturar. Principalmente quem usa a alimentação como válvula de escape, né? Aquela questão da fome, do ciclo da fome emocional. E aí você tá feliz, você come, você tá ansiosa, você come, você tá culpada, você come. Então você come transtornado o tempo inteiro. Então você regula suas emoções com a comida. E por isso você não come da forma certa, porque a comida precisa ser fonte de nutrição, não como regulação emocional. Regulação emocional, a gente precisa lidar com as nossas emoções e o que está por trás das nossas emoções, o que está gerando essas emoções que eu estou sentindo, resolver isso
para que eu consiga comer de forma adequada, né? E dentro desse estigma aí sobre alimentação saudável, tá? Então, até aqui tem total relação. Então, essa é a primeira chave. Mudança de hábitos e uma construção de uma nova rotina. Atividade física, gente. Tempo de reflexão e meditação. Se você não para você refletir, se você não tem um tempo com você, como é que você vai melhorar a tua saúde mental? Se você não dedica, não prioriza, você tem um mau hábito de viver acelerado o dia inteiro. Você tem um mau hábito de você não ter critério, de você querer assumir tudo. E aí você poderia estar se alimentando melhor, poderia estar dormindo melhor, poderia estar fazendo atividade física ou um esporte, mas você não tem tempo para você porque você abraça o mundo. Isso é um mau hábito que você vai ter que tirar da tua vida agora. Então, tempo de descanso, isso também é um ato de autocuidado. Aliás, escuta essa, você que está aqui me ouvindo. Qual foi a última vez que você tirou férias? Você que vive vendendo férias. Eu entendo a necessidade, mas eu entendo também a importância de você saber parar. E se você não tem esse filtro de saber parar, quem que vai te parar? Aí é aquela história, né? Ou para por bem ou para por mal. Em algum momento você pifa. É igual o carro, pifou, vai te deixar na mão na rua. Você não vai conseguir andar. Vai parar, vai pifar. E aí quando a gente pifa, é o que a gente às vezes vê muito. Gente, é muito. A pessoa vem pra terapia, eu deveria ter vindo antes, mas eu não vim, porque por vários motivos e tal, mas agora eu tô mal, agora eu preciso me cuidar. Ou, né, a gente às vezes vê crises de ansiedade, transtorno do pânico, pessoas parando na emergência do hospital, e ali médico falando, você não tem nada físico, é emocional, procura um psicólogo, um psiquiatra para ver isso. E aí a gente se dá conta de que o adoecimento bateu à nossa porta. Principalmente para aqueles que não acreditam que o adoecimento chega. Porque você vai vivendo acelerado, não tem tempo de descanso. Você acha que você é uma máquina. E você não é uma máquina. Você vai pifar em algum momento. Então, qual é o tempo de descanso que você tem tido? É o tempo de descanso, é o tempo comigo mesmo. Se você não faz isso, qual foi a última vez que você cuidou de você? Patrícia, mas eu tenho filhos, eu também tenho. Mas você também precisa cuidar dos seus filhos, você também tem que cuidar de você. Outro ponto aqui, de mudança de hábitos, dentro dessa primeira chave aqui, de uma rotina, vida sexual ativa, gente. Isso é uma coisa que é uma queixa de muitas pessoas, tá? Vocês nem sabem. Mas é uma queixa muito comum de pessoas que não são felizes nessa área. Porque elas não conseguem gerenciar a vida, né? E elas não conseguem relaxar nem nesse momento. Então, você precisa entender que isso também faz parte da sua saúde mental e que você precisa entender que você precisa ter uma vida sexualmente saudável. E se você não faz isso, você começa a ficar insatisfeito com muita coisa. Tudo é importante, gente. Por isso que cabe aqui um gerenciamento da vida de uma forma melhor, tá? O cuidado com a saúde física, eu já falei aqui, e os avanços nos seus projetos pessoais. Por exemplo, estudos, projetos, eu quero empreender, eu quero vender isso, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um intercâmbio. Gente, construa bons hábitos, traga para a sua vida coisas que você vai olhar e vai executar e você vai ver o quanto você é capaz, o quanto você tem coisas para viver. Você precisa viver a vida. A vida não é somente pagar boleto, a vida não é somente acordar, ir para o trabalho e voltar para casa e só estresse, esgotamento. A vida é muito maior do que isso. Mas cabe a gente ver o que a gente vai tirar de maus hábitos e ver o que a gente vai colocar para prezar a nossa autoestima. Então você precisa viver de uma forma intencional e consciente a partir de agora, tá? E isso é que traz a tal da felicidade que a gente tanto procura. Essa é a primeira chave. A segunda chave, que vai revolucionar a tua autoestima a partir de agora, se você colocar em prática, é aliviar a sua bagagem emocional. Eu fiz um post em dezembro sobre isso e eu quero trazer esse post aqui para você, tá? Aliviar a sua bagagem, a sua vida emocional. Eu não sei o que você anda carregando aí dentro. O que você anda carregando? O ano já virou. Mas como eu disse na live de dezembro, não é mágica. Os seus problemas continuam aí. E o que você anda carregando? Culpa? Falta de perdão? É o que você anda carregando? Ciclos que ainda não se fecharam e que precisam se fechar. Você vai ter que fechar esses ciclos.
O que que anda? O que que você anda carregando aí que está mal resolvido? Inferioridade, né? De você continuar se vendo incapaz, desvalorizado, sem importância. Você vai continuar nesse ciclo. O que que você anda carregando? Isso está pesando a tua vida, né? O que que você anda fazendo? A comparação, principalmente vinculada à inferioridade, né? E aí você continua nesse mau hábito da comparação. E isso acaba mostrando para mim e para você uma dificuldade gigante de se aceitar. Ou uma inveja com aquilo que você não tem e não vai ter, porque você é único. Não adianta você querer copiar, Ctrl+C, Ctrl+V a vida do outro. Não é assim. E aí entra uma não aceitação de quem a gente é. Eu não gosto de mim, eu me odeio, eu me detesto, eu não gosto do meu jeito. Mas também você não faz por onde de mudar isso. O que que você não gosta? O que que pode ser mudado? O que pode ser aceito por você? Então, o que que você anda carregando? A comparação ainda? Isso mostra para você que você não se aceita. E que você tem grande dificuldade de se olhar e de validar o que você possui. Tem coisas que você pode mudar, como eu disse, e tem coisas que você tem que aceitar. Tá? Então, pare com essa história de ficar olhando para os outros, achando que você vai copiar a vida dos outros, que você não vai copiar. Tá? Você pode até tentar copiar, tá? Pode até tentar, mas é algo que não se sustenta por muito tempo. Você vai ter uma crise ali na frente, existencial, vou falar sobre isso. Já dei um spoiler da próxima chave. Então a comparação é algo que você precisa realmente rever. O que você anda carregando na sua bagagem emocional? Autocrítica excessiva? Você é a própria torturadora de si mesmo? Você pega pesado demais, você se exige demais. Isso nunca muda, esse hábito horrível de você se exigir, de você achar que você tem que ser super produtivo todo dia e que você não pode dar uma pausa, que você não pode respirar, que você não pode dizer um não para alguém, que você não pode falar que você não vai assumir aquele compromisso. Enfim, o que você anda carregando aí? Isso pesa a vida. Isso afeta a tua autoestima diretamente. Então, gente, esse é o poder, né, de revolucionar a nossa autoestima. Quando a gente entende que a gente precisa se perceber, olhar pra gente e ver o que a gente precisa resolver dentro de nós, né, dentro do nosso emocional, de coisas que estão em aberto. Resolver aqui, gente, não é encontrar somente soluções. Tem coisas que a gente vai encontrar soluções, mas tem coisas que a gente vai ter que aceitar. Que a gente não tem controle nenhum de mudar. Isso a gente precisa ter consciência. Por isso o exercício de você se olhar e começar a olhar para dentro de você e encontrar os pontos que ainda não estão resolvidos, o que está te incomodando tanto, por que você anda tão mal emocionalmente, por que você anda tanto com as emoções à flor da pele, por que você anda cuspindo marimbondo em cima de todo mundo, por que você anda tão irritado, por que você anda chorando à toa, por que você anda tendo falta de ar à toa, do nada, durante um dia. Suas angústias estão apontando para algo que às vezes não está resolvido. Algo que você não está conseguindo dar conta. E chegou a hora de você pedir ajuda. Chegou a hora de você ser orientado. Chegou a hora de você abrir os seus ouvidos para ouvir conselhos. Ouvir conselhos como nessa live aqui. De trazer para a sua vida algo que você mesmo não vai conseguir fazer sem um direcionamento. Então essa live aqui é um direcionamento. Tudo que a gente faz é direcionamento. Então ter o coração ensinável de aprender a ouvir. Calar um pouco. Escutar o que a gente às vezes não quer ouvir, mas ali, se você prestar atenção, talvez esteja a chave da tua mudança de vida. Tá? Então, você percebe como que isso abala o nosso interior, as nossas emoções? Tudo que a gente carrega, tudo que está dentro da gente, a gente precisa verificar, a gente precisa olhar. E fazer essa checagem daquilo que eu consigo mudar e daquilo que eu não consigo mudar e que eu tenho que aceitar. Não, essa situação aqui, eu preciso aceitar ela, porque eu fiz tudo que eu pude. Eu preciso estar em paz comigo de que eu fiz. Mas tem outra coisa aqui que é comigo. Eu tenho que me posicionar dentro disso aqui, porque depende de mim. Ninguém vai fazer isso aqui. Não é a outra pessoa que vai fazer. Eu que vou ter que estabelecer esse limite. Eu que vou ter que me posicionar. Eu vou ter que dizer o que eu penso. Eu vou ter que abrir a minha boca para me posicionar. Sem medo do julgamento, porque já está afetando a minha saúde. Eu já não estou bem. Eu já passei do meu limite, seu limite ficou lá atrás, sei lá onde. Você se abandonou em algum momento aí da vida. Por quê? Porque a sua bagagem está cheia. E a gente precisa revirar a nossa bagagem,
para que a gente consiga gerenciar o que está ali dentro. Por isso que eu acho que a primeira coisa é identificar o que está dentro da nossa bagagem. Segunda coisa é, uma vez que eu identifico, vamos ver o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E a terceira coisa, execução. E é no desconforto. Escuta essa, tá, gente? Tem desconfortos que são necessários. São necessários. Tem coisa que precisa gerar desconforto em você. Porque se não gerar desconforto, você não muda. Tem coisas que precisam te levar para o lugar onde você se sinta mal. E se arrependa às vezes daquilo que você fez, ou aprenda aquela lição de uma forma muito dura. Porque é nesse desconforto que a tua autoestima vai mudar. É nesse desconforto que a sua saúde mental vai mudar. É nesse desconforto que a tua vida vai mudar. Então não queira fugir de desconforto. Por isso que o processo de autoconhecimento, ele é lindo. Inclusive eu falei sobre isso no último episódio agora do podcast. O processo da autodescoberta, do autoconhecimento, ele é um processo lindo, válido, super necessário. Super necessário. Mas ele também é um processo difícil, doloroso. Porque às vezes na terapia, quantas vezes nesses 9 anos como psicóloga atendendo, eu vi pessoas pularem fora do atendimento quando a gente tocava na dor. Quando a gente ia direto ao ponto. De falar para aquela pessoa e de tocar em áreas que ela não queria tocar. Ou seja, gerando desconforto. Gerando uma sensação muito ruim de algo que ela quer esquecer. Mas esse quero esquecer, essa situação ainda governa a vida dessa pessoa. Ainda está por trás da tomada de decisão dela, das escolhas dela. E aí, se eu fujo daquilo que me gera desconforto, eu não trato. Aquilo que é fonte do meu adoecimento, a raiz da minha dor, a raiz da minha rejeição, a raiz da minha autocobrança, a raiz da minha falta de perdão, a raiz da comparação, a raiz da insegurança. Então, entenda que se você quer crescer e se desenvolver em maturidade emocional, em gestão das emoções, em autoestima, em saúde mental, você vai ter que lidar com os desconfortos. E essa live aqui é um desconforto. Porque isso que eu estou falando para você, talvez ninguém fale. Essa história de motivação, isso é algo que não se perpetua por muito tempo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É o que está sendo ensinado por aí, é uma teoria de que tudo é baseado na motivação, algo que não se sustenta por muito tempo. Mas isso não te leva a lugar nenhum. Vai ser algo que vai atingir um ápice hoje, daqui a pouco ele murcha, ele acaba. Mas o desconforto do qual você está correndo, o desconforto no qual você está evitando, é ele que vai levar você para a cura. Encarar ele é o que vai levar você para a cura. É o que vai levar você para as resoluções que estão aí em aberto desde o ano passado e que você não sabe o que vai fazer. E aí que você precisa entender, que você precisa olhar. E esse desconforto faz parte do processo e da jornada de cicatrizar feridas, de tratar traumas, para que a gente consiga chegar onde a gente quer. Entenderam? Não fuja dos desconfortos. E vocês conseguem prestar atenção? O meu podcast é inteiramente desconforto. Tem gente que brinca, tem gente que... Você às vezes manda mensagem pra mim e fala assim: nossa, tomei vários tapas na cara no episódio. Porque o meu objetivo é gerar desconforto em vocês. Porque não vai adiantar eu ficar gravando assim: você vai conseguir, você vai conquistar esse ano vai ser o melhor ano da tua vida. Aí no outro dia você tá no mesmo lugar. Mas o desconforto que eu levo vocês a refletir é o que vai levar vocês para o lugar que vocês desejam. É o que vai direcionar vocês. Então a segunda chave que vai revolucionar a sua autoestima é aliviar a sua bagagem emocional. Isso precisa mudar. Você precisa mudar. A terceira e última chave para revolucionar a sua autoestima, escuta essa, hein? Isso aqui, fortaleça a sua identidade. Principalmente para você que vive momentos de crises existenciais. Que de repente nesse ano você já teve. Teve gente que me mandou mensagem que na virada do ano já estava tendo crise existencial. Teve gente que já me falou o ano inteiro passado de 2022 que vive sempre esses questionamentos. Mas tem crises mesmo.
não saber quem é, o que faz, para onde vai levar a vida, não saber escolher, não saber ter um norte. Crises existenciais. Isso aponta para um lugar, para mim. Quando eu ouço um discurso desse, eu vejo uma pessoa que não sabe quem ela é. E aí, vamos falar de uma forma positiva, tá? Se esse desconforto vem em você, e essa crise, é um bom sinal de que chegou a hora de você começar a fortalecer sua autoestima e a sua identidade. Se aconteceu isso com você, se acontece isso com você de vez em quando, é um sinal de que você precisa se atentar mais a você. Você precisa se descobrir mais. Você precisa buscar mais recursos dentro de você. Então, existem crises existenciais que aparecem quando a gente não tem clareza em relação a quem nós somos. E isso aponta para esse lugar de descoberta. E é isso que eu vejo que é uma das maiores dificuldades das pessoas. Elas não sabem quem elas são. E se você não sabe quem você é, como é que você vai escolher? Como é que você vai saber o que é melhor para você? Como é que você vai escolher um emprego? Como é que você vai escolher uma carreira? Como é que você vai escolher um relacionamento? Como é que você vai decidir no dia a dia coisas que apontam para problemas e resoluções que o tempo inteiro mostra pra gente o quanto a gente precisa ter clareza de quem a gente é. As suas decisões e principalmente problemas que você vive, eu tenho certeza que a maioria precisa e exige que você saiba quem você é, senão você não consegue. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pessoas que têm dificuldade de botar limites. Não, vai que eu falo isso e todo mundo me julga, todo mundo me critica. Ué, mas é o que você quer. Não, mas eu nego completamente o que eu acho, o que eu quero, o que eu necessito, porque eu tô com medo do que as pessoas vão falar de mim. Ou seja, a minha identidade, ela tá fortalecida? Eu tenho clareza do que eu quero pra mim? Que hoje, vou falar de mim, tá? Hoje eu sou uma pessoa que eu sei o que eu quero. Doa quem doer. Não tô nem aí. Se não concorda, quem tem que concordar sou eu. A vida é minha, a jornada é minha. Eu tenho que ser coerente comigo. A minha vida não tem que ser pautada com a coerência da vida dos outros. Claro que eu estou aberta para ouvir. Eu sempre estou aberta para ouvir. Eu aprendo muito com as pessoas. Mas tem posicionamentos meus, pessoais, que eu preciso fazer para preservação da minha saúde mental. Doa quem doer. Não entendeu? Paciência. Isso aqui faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Mas se eu não tenho a minha identidade fortalecida, eu vou viver sendo balançada igual bananeira. O vento bate para um lado, eu vou. O vento bate para o outro, eu vou. O fulano fala uma coisa, eu faço. O fulano fala para eu desfazer isso, fazer outra coisa, eu faço. E aí a gente vai vivendo crises existenciais. Aí chega um momento que essa crise existencial vai bater. E aí você vai olhar e falar assim, gente, eu não sei nem o que eu estou fazendo com a minha vida. Eu estou tomando decisões baseadas no que as pessoas estão falando para mim. De fato, eu não sei o que eu quero. Nunca soube. Porque sempre teve alguém para decidir por mim. Sempre teve alguém para tomar decisões por mim. Aí, sabe uma coisa que eu quero que você entenda? Você só vai aprender a tomar decisões e ter um posicionamento quando você ir lá e se posicionar. E parar de deixar com que as pessoas façam por você. Porque enquanto tiver alguém fazendo por você, você não vai crescer. Você vai ser uma criança eterna. Sendo mimado pelas pessoas. Ah, mas o meu amigo faz para me proteger. Mas você é uma pessoa adulta. Até quando você vai precisar dessa proteção?